nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perão, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, chegamos então ao 13º dia da nossa caminhada rumo à nossa consagração. Mais uma vez te lembrando, dia 10 de dezembro, né? Fazendo os 33 dias, nós vamos fazer nossa consagração dia 10 de dezembro. Acompanhando pelo livro, o livro traz alguns dias do ano como sugestão, como dias próprios para fazer a consagração. E um deles é no dia 10 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Loreto. Hoje, Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Venerável Joseph Mindzet diz assim: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Para nós entendermos, então, eu e você que está assistindo que é pai, e às vezes você também que é mãe, entender a dignidade da paternidade. O Filho de Deus precisou de um pai. O Filho de Deus precisou de um homem que cuidasse dele. É o que nós vamos ver, então, nesse 13º dia. Já começando assim. Os cristãos usam muitos termos para chamar São José. Ele é chamado até, alguns até eu nem conhecia, né? Pai legal, pai putativo, pai espiritual, pai virginal e pai adotivo de Jesus. Embora nenhum desses esteja lá no Antigo Testamento, nenhum desses livros no Novo Testamento, melhor dizendo, nenhum desses títulos está lá, São José é pai adotivo de Jesus. Não, São José é pai de Jesus, se nós pegarmos pelo Novo Testamento. Qualquer um deles serve perfeitamente para descrever a paternidade de Jesus. Se a gente for identificar quem é José, ele pode ser qualquer um desses termos aí. Pai adotivo é o nome mais usado, né? Apesar de, como a gente já viu, até mesmo nas nossas formações anteriores, às vezes nem é tão o melhor termo a ser usado, porque pai adotivo pode nos levar a pensar, então, que ele não é aquele pai verdadeiro. Jesus não conheceu outro pai na terra. Então, a gente às vezes chama São José de pai adotivo de Jesus, mas esquece que ele não conheceu outro pai. Então, ele era pai de Jesus. Não tinha muito isso, pai adotivo. Nós é que chamamos assim porque sabemos que Jesus é filho de Deus, que Deus é o pai verdadeiro de Jesus, né? Mas esse é o título mais comum. Santo Alberto Magno diz assim: embora tu, José, não seja necessário para a concepção e nascimento da criança, que é Jesus, será necessário para o seu sustento. O teu primeiro cuidado será em relação a teu nome. No costume do povo judeu, quem escolhia o nome para o filho era o pai. Então, quem disse o nome que seria o nome de Jesus foi José. Mas aqui o interessante, né? Você não foi necessário, São José, o senhor não foi necessário para a concepção e nem o nascimento, mas foi totalmente necessário para o sustento, para os cuidados. E o primeiro cuidado que São José teve, então, foi de escolher o nome de Jesus. A responsabilidade legal de São José de dar o nome ao menino Jesus foi conferida por Deus, quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e de levar Jesus e de levar para sua casa Maria, né? São Pedro Julião Eymard diz assim: a dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então um homem a quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece, e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paternal. Meu irmão, outro costume dos judeus é que o filho se ajoelhe para receber a bênção do pai. Imagine então, Jesus, o Filho de Deus, se ajoelha para receber a bênção de José.
Até nesse momento agora, as pessoas que me conhecem um pouco sabem que isso acontece comigo. Até me arrepiei agora de falar isso aqui. O Filho de Deus se ajoelha diante de São José para lhe pedir a bênção. Quanto mais nós podemos deixar para trás o medo, o receio, né? Aqueles respeitos humanos, né? Aquelas coisas que foram infelizmente colocadas em nossas cabeças, de que a gente adora a imagem, que a gente adora os santos. Vamos esquecer tudo isso, meu irmão. Você e eu sabemos que a gente não adora a imagem, você e eu sabemos que nós não adoramos santos, e muito menos São José, a quem o próprio Jesus se ajoelhou e disse: bença, papai. Bença, papai. Nós podemos hoje nos ajoelhar e dizer: São José, rogai por mim. São José, rogai por nós. Espero que você que está fazendo essa caminhada rumo à consagração a São José tenha a confiança de chamar José de pai até o final. Se você ainda tem algum medo para chamar São José de pai, você possa superar esse medo até o fim dessa caminhada. A paternidade espiritual de São José é para sempre. O relacionamento amoroso entre um pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser filho de José no céu. No paraíso, José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, afeto, fidelidade para com ele, assim como para com o corpo místico de Jesus, que é a igreja, né? Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade, é só a gente conferir isso no próprio Evangelho, lá em Mateus 22:30, a paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. A paternidade espiritual, como a maternidade espiritual, dura para sempre. Se não fosse esse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. Então, José, mesmo que essa não seja mais uma paternidade legal, Jesus, ao voltar para o lado do Pai, tem o Pai como realmente seu único Pai, mas ainda existe a relação de Jesus e José. Eu quero ser filho de José. Espero que você também, meu irmão, entenda que aquele que está no céu, que ainda tem uma relação de amor com o Filho Jesus, quer ser, e esse filho quer, e essa mãe quer que nós tenhamos José como nosso pai espiritual. São José será sempre seu pai espiritual, será sempre nosso pai espiritual. O que é válido para Jesus é válido para nós. São José é sempre nosso pai espiritual. Assim como ele cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de nós na nossa peregrinação terrena. São José é nosso amoroso provedor, educador e protetor. Quando nossa vida na terra, São José continuará a ser nosso pai, não em um nível terreno, mas em um nível espiritual. Terreno, nós temos o nosso pai, você tem seu pai, eu tenho o meu pai, graças a Deus, tenho ele vivo ainda, né? Alguns até não têm mais, mas tiveram, mas São José é nosso pai espiritual. No céu, nós sempre seremos conhecidos como filho de São José. Santo Efraim da Síria diz o seguinte: ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a José, a quem tu, ó verdadeiro Filho unigênito do Pai Eterno, te dignaste de ter como pai adotivo. Precisamos entender cada vez mais quem é São José, para então não temermos de chamá-lo de nosso pai. São José, pai virginal de Jesus. São Pedro Damião diz o seguinte: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da igreja honrar como virgem não somente a mãe de Deus, mas também a São José. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. O quanto que essa virgindade é importante? No século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região hoje corresponde aos territórios da Albânia, Montenegro e Croácia,
foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os bispos leais da Ilíria, agradecendo a eles a correção que eles fizeram ao seu irmão. A doutrina da virgindade de Maria não é questionada mais na igreja. Nós não temos mais que questionar. Como eu já disse até mesmo para um compadre meu, que acredito que esteja assistindo também esses vídeos, Alberto, já acredito que até já citei ele aqui. Se nós temos hoje algo que nós discordamos da igreja, nós temos que estudar para entender o porquê que nós estamos errados. Porque uma coisa eu vou dizer, meu irmão, a igreja não está. Precisamos então entender por que que nós estamos questionando algo da igreja. Porque a igreja, com seus mais de 2000 anos, ela tem muito mais experiência que nós, independentemente da nossa idade, né? Em primeiro lugar, já se diz que as passagens do Antigo Testamento que se referem a outros irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas querem ainda dizer, que não é o principal foco que nós vamos querer tratar nessa formação, que Jesus teve outros irmãos, né? A gente vê mesmo, até lá em Pentecostes, quando diz que eles estavam reunidos, um pouco antes do episódio específico de Pentecostes, diz que eles estavam reunidos naquele mesmo lugar, no segundo andar, né? Onde estavam reunidos lá os apóstolos, junto com as mulheres, entre elas Maria e seus irmãos. Meus irmãos, o Antigo Testamento é cheio de irmãos que não eram irmãos. Era apenas uma nomenclatura dada aos parentes, né? Então, a gente sabendo disso, nós não temos muito o que questionar a virgindade de Nossa Senhora, que o livro tenta nos ajudar a descrever. O que o livro quer trazer também é a virgindade de São José, né? A igreja não tem isso como dogma, mas também não há nada que a gente possa falar que é impróprio dizer que São José também era virgem. Nós já vimos aqui um homem forte, viril, lindo, né? Um homem que podia fazer coisas que homens faziam, com força, com virilidade. Aceitou. Ele não era um velho que não tinha mais condição de ter relações. Ele escolheu aceitar isso porque ele escolheu aceitar ser casado com a mãe do Filho de Deus. Então não é somente porque ele era um homem velho, como às vezes a gente escuta, né? A gente precisa entender isso. Dito isso, né? Quando a Escritura se refere a Jesus como primogênito de Maria, não quer dizer que houve um segundo, terceiro ou quarto filho. Esse é apenas o modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho. Não significa que outros filhos se seguiram. Outra questão que é bom a gente lembrar, algumas pessoas podem questionar a ideia de Maria e de José tiveram um casamento virginal com base na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que São José não conheceu sua esposa até o dia que Jesus nasceu, né? Que é dito isso no Evangelho. Olhando assim à primeira vista, pode querer dizer mesmo, até o dia que Jesus nasceu. Então, depois disso, eles tiveram outros filhos. Meu irmão, se você fizer um rápido estudo bíblico, sério, não um estudo bíblico apenas procurando trazer assim, que Maria teve filhos, que tem ali escrito que o irmão de Jesus, ali, você vai ter a certeza que Maria não teve outros filhos. São Francisco de Sales diz assim: ambos fizeram votos de continuar virgem por todos os dias de suas vidas, e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que o confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. São Pedro Julião Eymard diz assim ainda: Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro em sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro o direito comum. Que direito?
o de salvaguardar a virtude do outro. Um guardava a virtude virginal do outro. Isso era o que São José e Nossa Senhora faziam um com o outro. São Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem. Meu irmão, pense o seguinte: Jesus, enquanto Filho de Deus, vai vir ao mundo, escolhe uma mulher. Você acha que ela não escolheu também, que ele não escolheu também o homem, o pai, aquele que ele chamaria de pai? E se escolheu, por que não dar a ele a graça de também ele ser virgem? Sustentando a ideia de que o próprio Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virginal, dado que sua mãe imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, que também foi São João, ao pé da cruz. Então, Maria foi confiada a um homem virgem como esposo e a um filho virgem, que foi São João. Né? Lindo, 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 lindo. Nós entendermos o quanto que Deus cuida de cada detalhe. Esse raciocínio de São Tomás de Aquino faz sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a uma virgem? Pare e pensa. Não confiaria seu pai a um virgem? É só a gente parar e pensar o quanto que essas coisas têm a sua lógica para a gente acreditar cada vez mais. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu A Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra-prima devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e José. Em uma dessas conversas, São José, falava à sua amada esposa sobre o que ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Um trecho desse livro diz assim, quando José está dizendo: Minha senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetraste e desfraldastes meu coração, o que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou com sua luz verdadeira a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saiba que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu. E na presença de Sua Majestade prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo os teus desejos. Serei com a graça divina teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que receba meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. Óbvio, meu irmão, minha irmã, que a igreja, como eu já disse, não traz isso aqui como uma verdade de fé. Essas palavras não são verdades de fé, mas são verdades escritas dentro de um livro para quem quiser acreditar, de uma mulher que dizem outros relatos, basta a gente comprar o livro, né? Que ela ouviu as conversas entre José e Maria. E aqui nós finalizamos então nosso 13º dia, sabendo que José também era virgem, perpetuamente virgem. E não posso deixar de nesses dias lembrar para você, vá lá, faça agora a ladainha de São José, está no canal, ladainha de São José, você procura que você vai encontrar e faça junto, vamos rezar juntos a ladainha de São José. Quero também agradecer ao Nando Vidal, fotos e vídeos, que está com muito carinho, com muito amor, né, produzindo esses vídeos para que ele chegue com melhor qualidade para você. Agradeço muito ao Fernando. Fernando, que Deus continue te abençoando sempre. Meu glorioso São José,
Nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.